Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre essa execução contra a vereadora Marielle Franco. Foi uma situação que chamou muito a atenção da mídia e aqui na web também isso é um assunto recorrente, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. A primeira coisa que eu queria acentuar aqui é sobre discussões por figuras de linguagem. Isso é uma especialidade do brasileiro. Eu gostaria mesmo de falar que é uma especialidade somente da esquerda, porque comumente a gente vê isso na esquerda, mas hoje não é verdade. Isso acontece também em outros pontos de vista político que não a esquerda. Não vou nem falar que é só a direita, tem um monte de gente que tem visões de mundo muito específicas que não se enquadram, né, nessa questão de direita e esquerda. E usam desse linguajar generalizado, colocando a culpa sempre em um determinado grupo. Você tem que tomar nota disso, meu caro. Sempre que você santifica demais uma coisa, inevitavelmente você vai demonizar demais outra coisa. E todo grupo radical que tem uma mentalidade pouco concreta vai eleger um demônio em vista de santificar uma ideia pré-estabelecida que ele simplesmente escolheu que teria. Teve uma simpatia inicial e acabou alimentando essa simpatia gratuitamente às vezes. Tá? Mas eu basicamente tento fazer aqui no meu canal algo da seguinte forma. Sempre levar as pessoas a refletirem o assunto de uma maneira atualizada com os fatos. Sem isso, infelizmente, a gente cai em aporias terríveis, né? E às vezes, quando a gente cai em aporia, a gente tem aquela postura ad hoc, né? De defender indiscriminadamente a ideia, a cosmovisão, e você chega ao ponto de ter até uma postura ridícula. E eu não faço isso aqui, graças a Deus, no canal, porque me parece que é um erro de análise. Então, discussão de figura de linguagem é você simplesmente olhar, por exemplo, a Marielle morreu porque ela foi vítima das milícias. Logo, a polícia militar é sempre ruim. Bom, eu não posso dizer isso de todo policial federal, porque existe o horizonte do indivíduo e o horizonte do papel social que o indivíduo exerce. Quando eu falo da esquerda em geral, eu falo de um ponto de vista de um indivíduo que assumiu um papel social. Né? E o papel social dele é a admissão de ideias até a priorísticas, muitas vezes que passam por cima de certa contingencialidade. Nós sempre vamos defender essa pauta, pronto, acabou. Isso às vezes acontece também com o pessoal da direita. Nós sempre vamos defender essa pauta, pronto, acabou. Mas o mundo é mais complexo do que as fórmulas ou as pautas que determinado grupo defenda. Tá? Então, isso acaba fomentando e alimentando esse ponto de vista, como o Olavo sempre fala, né, metonímico. Quer dizer, uma mentalidade de debate público metonímico. Você usa de uma abstração e tenta fazer dessa abstração a realidade concreta, ignorando essa mesma realidade. Isso é um erro gravíssimo na análise de debates públicos. Quem dirá de situações como essa, quando você comenta a respeito de um assassinato. Então, no horizonte do indivíduo, eu lamento a morte da Marielle. Tem cara de direito que fala que não pode lamentar a morte de uma mulher dessa e tal. Bom, se eu não posso lamentar, então eu poderia dizer que quem matou fez certo. É isso que você está dizendo? Claro que eu posso lamentar a morte de um indivíduo. Por quê? Porque este indivíduo foi uma vítima, certo? Ela morreu sendo executada porque a pessoa que matou não levou nada. Basicamente, ela só foi lá para dar os tiros e ir embora. Né? Consequentemente, os tiros foram transversais, acabou acertando as costas do motorista também. Não sei se foi proposital ou não. Pode ser que tenha sido proposital, né, como estratégia para fazer com que o carro ficasse instável. Né? Mas, de qualquer maneira, foi uma execução, porque, pelo amor de Deus, né? 4 tiros na cabeça só pode ser execução. Então, foi vítima, foi. Então, posso lamentar. Seja eu de direita, de esquerda, o que for. Né? Agora, claro que dentro do contexto, do âmbito, do papel social que ela exercia, eu sou totalmente contra as ideias dela. Certo? Existem palestras que eu ouvi aqui dela no YouTube, que eu falo, meu Deus do céu, ela não está falando nada com nada, eu não concordo com isso aqui. Né? Agora, no âmbito do indivíduo, da pessoa que sofreu um atentado, que foi assassinada, é lamentável, isso sim, tá? Independente da sua postura política. Então, pelo amor de Deus, tenha essa consciência, meu caro, você que é de direita aí, tenha essa consciência também de que existe o âmbito do indivíduo e que existe o âmbito do papel social, do coletivo, das ideias generalizadas que você pode lutar contra. Mas que existe também um lado do indivíduo que você deve ser minimamente empático. Principalmente vocês aí que se dizem cristãos e tal. A primeira coisa que você tem que aprender é empatia, meu Deus do céu. É uma coisa assim básica, mas tudo bem. Então, meus caros, pelo que eu estou vendo aqui, parece que pela primeira vez a esquerda
pela primeira vez assim é meio retórico, né? Mas parece que pela primeira vez de uma forma enfática a esquerda está indo em contramão àquela ideia de impunidade. Claro que eles nunca vão falar que eles são a favor da impunidade, né? Não nesses termos. Mas eles são. Só que diante de um crime contra o seu próprio correligionário, aí eles basicamente querem a punição do criminoso, dizendo isso não vai ficar impune. Porque quem matou são os nossos inimigos. Quem matou foi o policial lá, não sei das quantas. Foi a milícia, não sei das quantas. Então isso gera uma contradição, porque tem muita gente dizendo, eu li várias matérias aqui a respeito do caso, muita gente dizendo que isso ocorreu porque ela defendia os direitos humanos. Meu Deus do céu, mas você acha mesmo, cara? Você acha mesmo que a pessoa foi assassinada porque ela defendia os direitos humanos? Porque o elemento contraditório está justamente aí. O fato dela defender os direitos humanos, claro que todo mundo é a favor do direito humano, no sentido de cidadão de bem, que trabalha, que tem sua família, que quer ter o direito de ir e vir, né? E quer ter a liberdade para fazer as coisas, etc. Mas quando ela fala de direitos humanos, ela está falando de direitos humanos em relação até mesmo ao lupenproletariado, que no linguajar marxista a gente pode dizer que são aqueles que estão à margem da sociedade por serem pessoas que afrontam essa mesma sociedade, como bandidos, criminosos, né, em geral, pessoas que fazem parte do poder paralelo, traficantes, etc. Resumindo, né, a bandidagem em geral. Muitos desses caras do pessoal defendem esse pessoal, principalmente quando é de menor, né, que se envolve com isso, mas cometeu crimes terríveis, abomináveis, né, crimes com requinte de crueldade, como foi o caso do Champinha, não preciso nem lembrar você o que ocorreu ali. E tá lá Maria do Rosário defendendo a pessoa. Isso tudo demonstra claramente que é muito contraditório que agora eles venham pedir, né, que se faça justiça e que essa justiça seja rigorosa, como eu vi muitos comentários aqui de pessoalistas, ou enfim, da esquerda em geral, não só pessoalista, pessoas do PCdoB também, do PT e tal, que devemos ser rigorosos com essas pessoas que mataram a Marielle. Mas tudo bem, você tem que ser rigoroso, mas eu concordo pela primeira vez, eu concordo com você, meu caro esquerdista. Tem que ser rigoroso mesmo. Por isso que eu posso dizer, sem ter problema nenhum nesses caras assim, santarrões da direita, né, de que não pode lamentar a morte da mulher e tal. Como não pode lamentar se ela é uma vítima? E eu lamento a morte de todas as vítimas. Eu não faço seleção de vítima não, meu caro. Nesse caso, ela foi uma vítima sim. Morreu sem merecer ter morrido. Ela merecia ser executada? Pô, acho que não, né? Mas eu lamento pelas ideias pessoalistas, né? Lamento no sentido inverso, dizendo que, bom, as ideias são totalmente avessas, por isso que eu estou apontando aqui a contradição. Então, Marielle foi executada no dia 14/3, com o motorista Anderson Gomes, foi outra vítima. Ela estava com a assessora dela, inclusive, no momento ali, do acontecimento. Foram 9 tiros, 4 acertaram a cabeça dela. Não se sabe exatamente a motivação do crime, mas é provável que seja um crime político. Mas é uma coisa que... imagina o nível de variáveis que esse crime pode ter. A gente não tem acesso a essas coisas, então tem que esperar a investigação mesmo. Existe gente levantando até a hipótese dela ser um bode expiatório. Já pensaram nisso, não? Vamos matar ela para que pensem que foi a polícia que matou. Porque o policial que matou, se é que foi policial mesmo, o cara tem que ser muito idiota. O pessoal ali da operação, né? Porque eu imagino que se foi execução, teve um mandante desse crime. E sendo o mandante, não foi ele mesmo que matou, mas ele mandou matar. Então as pessoas envolvidas nesse crime, elas não foram muito inteligentes estrategicamente falando, se caso eles sejam realmente da polícia militar, etc. Porque se for, como é que é possível os caras nem sequer simularem uma tentativa de roubo para dizer, foi latrocínio, então vai ser mais fácil para desviar a atenção, né, do verdadeira motivação do crime. Vocês conseguem ver como que isso é muito esquisito? Mas, bom, é o que aconteceu. Agora, a gente precisa esperar, né, o relatório da polícia aí, depois das investigações, para saber qual foi a verdadeira motivação, se é que eles vão conseguir saber, né? Porque quase 90% dos crimes que ocorrem no Brasil, os caras não conseguem resolver. Mas tudo bem, nesse caso aqui, pela pressão social que vai ser feita, alguma coisa deve acontecer. Agora, eu queria salientar um ponto assim da própria investigação que é preciso a gente entender. Primeira coisa, que a gente sabe que pistas, elas nada mais são do que um processo seletivo que você faz ali para poder chegar a alguma conclusão. Agora, isso não tem nada a ver com saltos lógicos, tá?
Porque salto lógico seria aquilo que vai além da análise crítica, beleza? Que de início você pode até dizer, ah não, mas é a minha intuição a respeito de um caso, de uma determinada ocorrência. Né? Só que depois isso acaba desbancando num certo exagero retórico, é o que acontece geralmente. Então essa história de tentar tratar alguma questão séria de debate público ou de resolução de crime, como no caso aqui da Marielle, não pode partir de uma mera intuição, beleza? Ou de saltos lógicos que você faça, como tem ocorrido tanto do lado da esquerda como do lado da direita, principalmente do lado da esquerda. Só que a gente sabe que a análise também, quando ela é feita baseada nos fatos, nas evidências, ela precisa ir um pouco além do mero fato em si, para que ela possa então fazer o link dessas provas, ou dessas evidências, né, em vista de avançar aquela hipótese inicial ao patamar de uma maior certeza. E a hipótese inicial mais forte até o presente momento é de que, de fato, os culpados são policiais. Mas antes deles serem policiais, eu posso dizer para você, eles são bandidos, porque o policial que comete esse tipo de crime de execução, ele não é policial, meu caro. Não, mas eu estou fazendo justiçamento, né? Porque mataram um amigo policial meu lá, isso, assim, tenho empatia por você, mataram o seu amigo, uma bandidagem matou um policial lá, seu amigo. Agora, se você agora vai fazer justiçamento, é um pouco bem controverso isso daí. Principalmente no caso de uma mulher que era vereadora e que não estava envolvida com nenhum desses crimes. Né? Mas se futuramente se apurar a ideia de que a Marielle estaria envolvida, bom, isso é uma outra história. Isso não foi levantada, essa hipótese ainda, e eu não tenho dados para dizer, a fonte tal diz que Marielle estava envolvida com um crime de tal policial e, portanto, ela sofreu retaliações. Não. Se ela sofreu retaliações só porque ela era contra os policiais, pelo ato democrático até, de levantar sua voz e apontar o dedo e falar, eles são culpados disso, disso e disso, matar ela, sem dúvida nenhuma, foi uma grande injustiça, beleza? Então, no caso da Marielle, a gente sabe que a moça foi executada. Isso é até irônico, né? Porque uma vez comprovado que esse crime tenha ocorrido, supondo, né, que esse crime tenha ocorrido por uma facção de poder paralelo e não a polícia propriamente, porque existem várias possibilidades aí, logo se verá o quanto o discurso de tolerância, né, de direitos humanos, que a garota mesmo defendia, perdeu de vista a real vinculação com o concreto. Isso é muito simples de entender, né? Não, ela morreu porque ela defende direitos humanos. Não. As motivações ainda estão sendo levantadas. Mas o fato é que a postura dela e a postura do partido dela defendia um ponto de vista realmente de tolerância com a bandidagem. Como é que você pode ter tolerância com aqueles que querem destruir a sociedade? Bom, você tem isso, algumas pessoas têm isso, porque elas desejam a revolução. E como diria Marx, para fazer a revolução você precisa ter um agente dessa revolução. E muitas vezes pode ser usado não só o proletariado, como era o intento do Karl Marx, mas até neomarxistas, né, pessoas que são mais radicais, o lucro em proletariado, a bandidagem, a prostituição e um monte de coisa para desmantelar a sociedade de vez. Então, a tolerância com esse tipo de pessoal, de Herbert Marcuse, que eu tenho os vídeos falando da Escola de Frankfurt aí, dos mais radicais da Escola de Frankfurt, vai levar a isso, infelizmente. Então é uma coisa que precisa ser refletida à luz também das ideias e não só da política. Mas o fato é que as acusações envolvem a polícia, né? Bom, e aí muita gente está falando que na semana antes da Marielle, infelizmente, morrer, ela compartilhou denúncias de que policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar, lá no Irajá, teriam agido com truculência na comunidade do Acari, e também de que um jovem teria sido morto, né, saindo da igreja e tal. Mas isso aí todo mundo faz denúncia contra esse tipo de coisa para a polícia, né? Mas a Marielle estava em evidência. Bom, pode ser. Ela era relatora do processo de vereadores que estariam fazendo a fiscalização aí dos interventores militares. Muita gente está dizendo que por causa disso ela se tornou então uma peça-chave para ser eliminada. Mas eu acho que isso é muita forçação de barra. Sinceramente, eu não acredito na hipótese de que a polícia tenha matado Marielle simplesmente porque era contra a intervenção militar. Isso me parece muito, muito tolo, assim, em termos de estratégia. Não faz muito sentido. Né? Bom, eu vou deixar os links de algumas matérias aí, para que vocês possam ver e tirar as suas próprias conclusões. No mais, eu queria só deixar enfatizado isso, que quando for tratar de questões como essa, por favor, não faça com um ponto de vista metonímico. Tenta ver a coisa de uma forma mais adequada, mais
a ver com o fato em questão e não com a sua própria ideologia. Infelizmente, a esquerda fez muitos protestos, levantou muitos cartazes, muitos deles dizendo que a Marielle morreu porque ela era contra a intervenção militar, meu Deus do céu. Mas a intervenção militar no Rio de Janeiro só existe. Tudo bem, tem os motivos eleitoreiros, os motivos políticos do Michel Temer, que eu não descarto isso. Inclusive, eu falei no meu vídeo sobre a intervenção militar, deixei bem claro a minha posição. Mas, pelo amor de Deus, a intervenção militar só ocorreu porque o nível de bandidagem no Rio de Janeiro é vergonhoso, né? E falando de Brasil aqui, são mais de 60 mil homicídios por ano. Tem muita gente que está morrendo. Não é só negro que morre. Né? Tudo bem, você tem as estatísticas lá, a maioria das pessoas que morrem nesses 60 mil homicídios são negros. E tal. Bom, isso pode levar a várias interpretações de motivações, tá? Mas eu posso dizer com uma certa dose de certeza de que essas pessoas não morreram porque elas são negras. Elas morreram porque elas estão num ambiente difícil, como é o ambiente das favelas, que é dominada pelo tráfico, né? Eu não sou contra ninguém que mora na favela. Eu já deixei minha postura aqui no canal, que eu acho que assim, você não tem que sentir orgulho da favela em si, né? Você tem que sentir orgulho de ser um cidadão de bem e lutar para melhorar de vida, não só para você, mas para sua família. Aí você tem que ter orgulho. Agora, a favela é só um local assim, que diga-se de passagem, com a infraestrutura ridícula, péssima. As pessoas só estão lá porque elas não têm onde viver, né? Então, quando eu falo nós devemos acabar com a favela, não é acabar com as pessoas que vivem lá, é fazer com que as pessoas que vivam lá melhorem de condições para que possam viver num lugar mais adequado. Agora, você defender a favela em termos de geografia é o mesmo que você defender os canalhas, que são os traficantes que vivem lá e dominam aquele lugar, até porque para eles é mais fácil se esconder, né? Então, gente, é uma questão extremamente complexa, porque, infelizmente, as pessoas estão sucumbindo àquilo que a gente chama de chantagem emocional das minorias, mas isso não implica em que você não tenha que avaliar a coisa de uma forma factual, porque, ao mesmo tempo que eu sou contra o vitimismo e a chantagem emocional desses grupos, eu também não perco de vista o elemento concreto. Pô, a mulher foi vítima de uma execução. Isso é concreto para mim, isso não é vitimismo. Ela morreu, né? A família dela está sofrendo, tal. Então, neste quesito, eu posso dizer, olha, isso precisa ser tratado com o maior rigor possível, como os esquerdistas estão falando. Mas os outros crimes também. O empresário que morreu pela bandidagem, no latrocínio, tem que tratar com rigor também aquele bandido. Os policiais que morrem sendo executados, quantos milhares de policiais foram executados no Brasil? E muitos desses policiais são mulheres negras, veja bem, e ninguém fala nada, né? Os criminosos também têm que ser tratados com rigor. Todo criminoso tem que ser tratado com rigor. Não pode abrir você não pode dizer que agora é tolerante com o criminoso e que a polícia é os nossos inimigos. Olha o nível do discurso de figura de linguagem que você está fazendo. O coletivo chamado polícia dizendo eles são os culpados. Perdendo o horizonte individual de cada ser humano. Cada ser humano antes de ser policial, antes de ser o que for, ele tem a própria índole, né? Então tem policial corrupto? Tem policial que não é corrupto? Também, né? Os que são corruptos são bandidos, não são policiais. É isso que a gente tem que entender, né? Então você não pode simplesmente, gratuitamente ser contra, como a maioria dos esquerdistas falam, contra a polícia militar. Ou contra o policial militar. Porque eles também têm sido vítimas. Existe policial militar que é corrupto e é vítima. Olha que coisa incrível, mas a realidade é essa. Vítima assim, ele era corrupto, ele era culpado de várias coisas, mas pode ter sido executado por um bandido aleatoriamente. Pô, ele foi vítima naquilo, mas ele não deixou de ser culpado naquilo outro, né? Existem policiais que são honestos e são vítimas também. Foram honestos a vida inteira, mas fatalmente um bandido de uma organização criminosa, né, como geralmente acontece, acabou executando o policial. Ou então, ele pode ser honesto e estar vivo, pode ser desonesto e estar vivo. Você imagina o número de variáveis que existem nesse caso. Você não pode dizer todo policial é assim ou assado, tá? E quanto à esquerda? Bom, eu também não posso dizer que todo esquerdista é assim ou assado. Mas no caso deles, eu posso simplesmente asseverar que as pautas da esquerda, tá? E aí eu não estou generalizando, eu estou dizendo que as pautas da esquerda muitas vezes são equivocadas, principalmente porque elas tratam de uma coisa fixa, né, dentro da esfera de acontecimentos que são totalmente flexíveis. Então, não tem como você simplesmente defender Por isso que eu acho que a polarização de esquerda e direita, se não for uma esquerda muito radical, é possível. É totalmente possível.
Porque às vezes a pauta deles pode se alinhar com um caso que na esfera da contingência esteja mais propício a ser repensado de acordo com a esquerda. Mas na maioria das vezes não é assim, porque as pautas da esquerda estão entrelaçadas com o ponto de vista revolucionário. E, via de regra, por natureza, a esquerda, vinculada não só ao marxismo, mas ao socialismo em geral, quer fazer a revolução. E para isso eles precisam acabar e minar os poderes, ou assim, a conjuntura social. Né? Então isso é problemático, por isso que eu sou contra a esquerda, mas eu não sou contra a pessoa, eu sou contra essa perspectiva revolucionária, porque eu acho que de mundos melhores o inferno está cheio. Né? A gente é fruto de ações intencionais de indivíduos que geraram até mesmo instituições não intencionais. Por quê? Porque são contingenciais. E isso é simplesmente lidar com a vida como ela é. Não é perfeita. Não adianta achar que ela vai ser perfeita um dia. Tá? Então é isso, galera. Até próximos vídeos. Tchau.